Olá, gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. Hoje eu vou dar uma atenção especial aqui para as minhas paraguaienses que estavam esquecidas aqui nessas cuias. Como diz a Ariela Maia, às vezes as plantas acabam, quando sai de moda, né? Elas vão sumindo do mercado. Então, quem tem quem tem em casa tem, quem não tem, fica difícil porque a gente não encontra mais para comprar. E eu percebi que a paraguaiense já está cada vez mais difícil encontrar. Quando eu vou em floricultura mesmo, eu não costumo ver nenhum vasinho com paraguaiense. A gente vê todas as outras suculentas mais comuns, mas a paraguaiense parece que está sumindo do mercado. Então eu vou dar uma atenção para ela aqui especial, porque eu acho essa planta muito bonita e eu não quero correr o risco de ficar sem ela. E como tá cada vez mais difícil para eu cuidar aqui dessas plantas, eu vou colocar ela toda num vaso só, porque aí eu dou manutenção sempre que precisar e assim eu vou mantendo ela aqui bem bonita e bem cuidada. Eu vou colocar ela neste vaso aqui, ó, de filtro de barro. Eu pintei ele de azul. Eu fiz um pezinho aqui, ó, 3 pezinhos, utilizando aí o copinho de iogurte. Eu enchi o copinho de iogurte de cimento e coloquei 3 aí para fazer o pezinho. Desta vez eu pedi aqui para cortar bem bastante aqui, né? Porque eu preciso colocar todas as minhas paraguaienses nesse vaso, que ao invés de ter várias espalhadas pelo quintal sem cuidados, eu vou colocar ela toda em um vaso só e fazer um vaso bem bonito que vocês vão ver aí comigo. Para plantar, eu vou usar esta terra aqui, gente, nem me pergunta o que tem aqui, porque isso aqui é reaproveitamento de substrato. Então, de cada vaso que eu retirei a planta, eu fui jogando em um saco e eu coloquei no telhado e ele ficou lá assando no sol por muito tempo, já tem bastante tempo, então eu fui juntando aos pouquinhos e até juntei essa baciada aqui, de tudo de reaproveitamento. Eu misturei um pouquinho de farinha de casca de ovos aqui, só isso, e eu vou plantar as paraguaienses. Como eu vou colocar elas sem raiz, então eu preciso cortar com o caule bem longo para elas não ficarem caindo. Eu geralmente coloco um plástico no vaso, desse tipo de vaso cortado para a terra parar, mas hoje eu vou fazer diferente para vocês aí verem que dá para fazer de todos os tipos esse vaso. E se for plantas com raiz, fica mais fácil ainda. Cortei todas, gente, cortei duas cuis, então foram 2 cuis desocupadas. E eu espero conseguir colocar todas essas estacas no vaso. Eram 3 cuias de paraguaiense, mais uma eu nem vou mexer porque eu sei que não vai caber tudo aqui. E aí eu vou colocando a terra para, se eu tivesse colocado o plástico, eu poderia encher tudo de uma vez. Mas como eu não coloquei, então eu vou ter que ir colocando assim aos pouquinhos. Eu vou colocando as rosetas com caule bem longo, principalmente essas daqui de baixo. E aí, para prender, para poder segurar, eu vou colocando a terra por cima. Outra coisa também que a gente tem que fazer é apoiando aí, enquanto a gente não trava ela com a terra, a gente precisa ir segurando. A paraguaiense é um pouco difícil porque só de tocar nela ela começa a sair as folhas, mas mesmo assim eu vou continuar aqui e eu acho que vai dar certo. Aí vou segurando. E outro detalhezinho, na hora que a gente coloca esse tipo de arranjo, geralmente as pessoas falam que não pode apertar a terra, que tem que deixar mais solta. Esse tipo de arranjo eu faço apertando, esse, os da garrafa PET, todos eu aperto. Não tem dado errado não. E aí quando a gente aperta, ele é firma a suculenta, então ela não vai cair. Mas é preciso segurar, tá vendo que tá despencando as folhas? Só do fato de eu tocar, segurar, aí já fica soltando as folhas aí, porque a paraguaiense é assim. E no caso dessas ainda estão piores ainda, porque essas paraguaienses elas estavam no local que elas não pegavam tanto sol, justamente por falta de espaço ao sol. E agora eu colocando nesse filtro, eu vou conseguir achar um lugarzinho para ela que pegue bastante sol, então ela vai ficar mais firme. E nessa época também, gente, de outono e inverno, os graptopétalos
estarão em desenvolvimento e eles ficam mais bonitos. Então, como a paraguaiense é um graptopétalo, então agora é hora de fazer esse tipo de arranjo, fazer os replantes, porque paraguaiense ela dá um trabalhinho a mais para poder enraizar se você fizer fora de época. Por exemplo, no verão, ela costuma demorar um pouquinho mais para enraizar. E além disso, ela é uma suculenta que apodrece com muita facilidade o caule. Aqui, para a terra não ficar saindo, é bom ter um musgo para ir cobrindo aí a passagem da terra. Mas como eu não tenho musgo, eu vou usar esse sedum aqui, gente. Isso aqui é o sedum dasifilo minor. Ele vai fazendo um emaranhado de raízes. E no caso aqui eu vou colocar ele para ele poder ajudar a quitar para a terra. Mas se ele sobreviver aqui, melhor ainda. Porém, essa não é a função. Então, se ele morrer, não tem problema, ele vai servir aqui como se fosse um musgo. Mas mesmo assim, eu estou cuidando para que a terra fique do lado da raiz dele. Então, colocando a parte das folhinhas para fora e a terra por dentro. Não dá para vocês verem aqui, mas é isso que eu estou fazendo. Como se eu estivesse colocando, revestindo o vaso com ele, com as raízes para o lado que eu coloco a terra. Gente, esse sedum, ele ajuda muito para isso. Eu tenho feito vários arranjinhos e eu utilizo ele, porque essas raízes é igualzinho o musgo. E não faz mal para colocar ele assim nas plantas, não faz mal, porque dependendo da coisa que a gente usa, né, pode correr aí uma podridão e que não faz bem. Mas no caso desse aqui, não. O máximo que pode acontecer é ele secar, mas ele não fermenta, não faz. Não dá erro, gente. Se você tem aí em excesso, eu tenho uma cuia dele, mas ele tá bem enraizado, ele vai descendo e aquele emaranhado de raiz também vai formando nele. É um sedum que eu gosto de plantar mais, né, para poder utilizar dessa forma, fazer como forração. Porque às vezes ele tá bonito, às vezes ele tá só raiz seca. Aí então eu aprendi a usar ele de todo jeito, né? Já que ele não tá bonito o tempo todo, quando ele tá feio só com raiz, então eu uso ele assim. E muitas das vezes ele acaba brotando nos arranjos e com isso ele vai permanecendo aí a espécie. Gente, aqui eu já tô terminando essa parte que eu acho mais complexa, né? Que é a parte aqui de baixo, que muita gente fala assim, que coloca e a suculenta cai, mas fazendo dessa forma aqui, colocando, segurando, apertando a terra, não dá erro, gente. Pode fazer que vai dar certo sim, e fica muito bonito a suculenta dessa forma. Tem gente que fala assim, mas como que você faz que o arranjo fica caindo, a suculenta fica caindo assim, o meu não cai? Então, gente, para quem não sabia, esse é o segredo, é o vaso cortado, né? Às vezes a gente pensa que todo mundo sabe de tudo, mas muita gente às vezes não sabe de alguns detalhes, né? Aí fica achando que é a própria planta que faz essa queda assim, e não, é a gente que faz ela ficar desta forma. Eu acho muito lindo, gente, fica muito bonito e sem contar que economiza espaço, né? Agora eu vou colocar aqui em cima. Aqui em cima não precisa, a suculenta não precisa estar com caule longo. Algumas aqui, como eu cortei ela com caule bastante longo, então aqui eu vou ter que reduzir para poder colocar aqui. E é uma coisa que não deve fazer, porque a paraguaiense, principalmente, ela não gosta de ser plantada antes de cicatrizar. Então, o ideal é cortar algumas rosetas com caule longo e outras com caule menor, já avisando esta parte aí e deixar. A paraguaiense pode deixar bastante tempo mesmo, uma semana. Mas com 3 dias aí, se você tiver com pressa para fazer o arranjo, deixa uns 3 dias, já tá bom. Mas não pode fazer isso aqui que eu tô fazendo. Porém, eu estou fazendo isso porque eu preciso terminar o vídeo e também eu vou ficar atenta, eu vou ficar olhando, né? Em caso de geralmente eu gosto de ficar arrancando, para ver se já está enraizado. Então, eu fazendo isso, eu vou descobrir se está apodrecendo e se estiver apodrecendo, eu corto aquela parte que tiver podre. E caso não tem como salvar,
eu tenho mais, então eu posso depois substituir para poder o arranjo não ficar com falha. Mas é muito simples, é muito legal construir esse arranjo, gente. Aí eu quero, gente, o último vídeo que eu fiz, eu não tava eu tava sem entender por que a minha voz estava tão, assim, difícil de sair. E aí eu pensei, gente, será que eu tô ficando com depressão? Aí, como eu tinha feito, né, a troca dos pallets, foi aquela adrenalina que eu estava com medo de não dar conta de fazer tudo num dia e deixar o Peter fazer uma rega das minhas plantas, né? Porque eu não gosto de prender o cachorro, então eu queria terminar tudo no mesmo dia, sem deixar passar uma noite com as plantas no chão. E aí, muita gente falou assim, é o cansaço, gente, e realmente foi o cansaço mesmo, e eu nem tinha percebido que eu estava com dor em outro local, mas depois, no outro dia, o meu braço ficou como se estivesse fadigado, né, porque eu fiquei cortando pallet, batendo o martelo para poder soltar algumas tábuas, para tirar de um lugar para no outro, e aí eu nem tinha percebido isso, eu estava percebendo só a questão da voz mesmo. Aí por um momento eu achei até que as plantas já não estavam mais me fazendo bem. Aí, por isso que eu quero agradecer aí todas as pessoas aí que me fez entender, né, que era só o cansaço mesmo, que depois ia passar. E realmente, depois que fica tudo pronto, limpinho, arrumadinho, aí que eu fui fazer uma análise do que eu tinha feito no dia e realmente eu exagerei, gente, no esforço. Como eu falei, aquela adrenalina para terminar tudo logo, né? Eu acabei não percebendo que eu estava me esforçando assim, além do limite, coisas que eu não estava acostumada a fazer, que é ficar batendo o martelo, né? Forçando, tentando retirar um negócio, as tábuas só na força mesmo. Então eu acho foi isso que aconteceu. E agora então, agora eu estou bem. Teve uma pessoa, eu esqueci o nome agora, ela deu a ideia de eu fazer as bancadas em estilo escada. Então eu sempre pensei em fazer na minha imaginação, até com pallet mesmo, se eu soubesse, fazer tipo como se fosse arquibancadas assim nas laterais, mas é algo que eu não consigo. Se meu irmão tivesse aqui perto, com certeza, né? Porque meu irmão sabe fazer qualquer coisa de marcenaria. Mas eu saí zerada nesse setor aí. Aí, mas de bloco, como a pessoa sugeriu, eu já tentei, não deu certo. Gasta muitos blocos. Só os blocos ele já enche o espaço e aí acaba não dando para fazer a bancada para todas as plantas. Então eu queria uma coisa mais clean. Está prontinho o meu arranjo paraguaiense. Gente, é uma planta um pouco difícil de fazer arranjo porque ela despetala muito, ela cai muito, olha. A gente vai colocando e ela vai perdendo todas as folhas, ó a quantidade de folhas. Mas eu consegui colocar elas todas aqui nesse vaso. E outra coisa que eu fiz errado, que a paraguaiense não aceita esse desaforo. Você precisa podar ela e deixar pelo menos uma semana para você poder plantar. Porque até jogada por cima da terra, quando você poda, ela costuma apodrecer o caule, gente. Ela tem esse problema. Então, isso aqui eu tô acostumada de fazer com as outras suculentas, mas eu sei que com a paraguaiense não vai dar muito certo. Então, eu já posso preparar desde já mais uns cortes para poder, quando apodrecer algumas aqui, eu vou trocando. Mas eu vou atualizando vocês e vamos ver como que vai ficar esse arranjo. E para finalizar aqui, eu coloquei aquela terra que eu estava usando de reaproveitamento. Não deu para encher esse vaso, então eu peguei mais uma outra terra, vou mostrar aqui para vocês. Essa terra aqui, gente, é um teste que eu estou fazendo. Eu ainda não sei falar sobre ela, se vai ser boa, se não vai. Mas ultimamente eu tenho plantado as minhas suculentas, as que eu estou fazendo replante. Eu estou utilizando esta terra aqui. E se inscreva aí no canal, se você está chegando hoje. Que logo eu vou ter um resultado aqui. Vou falar para vocês onde eu estou pegando essa terra, como que é essa terra. E aqui eu só acrescentei a casca de ovos mesmo, não acrescentei mais nada, ó. Tem bastante folhas secas aqui.
Ela já vem pronta assim, ó, ela já tá pronta para o plantio das minhas suculentas. Eu achei ela muito boa para plantar. E eu vou mostrar para vocês também onde que eu pego, filmar lá. É claro que é um pouquinho perigoso, mas... Então, mais um arranjo grandão, bonitão. Tá pronto. E agora acabou meus filtros. Esse era o último. Mas eu coloquei todas aquelas plantas que eu tinha todas as suculentas que eu tinha bastante mudas e ficaram lindos. Esse aqui é o terceiro, né? Então eu tenho um de Milky Way, um de Aeonic Kiwi e agora de Paraguaiense. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha para mim e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.